Então, vamos começar. Boa noite a todos, boa noite, Lari, de novo. Então, gente, hoje a gente está aqui para fazer nossa terceira live, nosso terceiro papo. E a gente hoje está com um tema específico, né? Nós convidamos essa mulher maravilhosa aqui, que chama Larissa Lima, para falar um pouco sobre o segundo eixo do nosso material da Semana da Cidadania, que é Ecologia Integral à Luz da Laudato Si. E Larissa, uma pessoa muito especial, que vem com, teve uma caminhada na PJ de anos, aí chegou a ser articuladora fez parte da coordenação, foi coordenadora da PJ na Arquidiocese Primaz do Brasil, na Arquidiocese de São Salvador da Bahia, né? Hoje, cientista social, mestranda e trabalhadora na ação social arquidiocesana, né? Da mesma arquidiocese. E aí a gente recebe muito bem você. Agradeço pelo sim e fica à vontade. Casa é sua. Boa noite, gente. Mais uma vez, na verdade, falar, né? Obrigada por esse convite. Eu tô com fone, só que eu não consigo deixar ele apoiado. Será que fica muito ruim mesmo sem o fone? Ixi. Porque eu tô tremendo aqui, né? Será que não tem como. Tá Porque tremendo. Tá ouvindo com muito eco, porque alguém falou que tava com eco. Ah, eu não sei, pior que eu tô ouvindo bem. O seu fone é embaixo, é? É, o fone é embaixo. Aí eu Eu. tentei colocar ele aqui de algum jeito, uma gambiarra, mas Ah, não consegui. entendi. É porque o meu é embaixo, eu coloquei uns livros aqui e deixei o fone assim do lado. Será que não. Deixa eu tentar ver aqui, tem uns livros aqui. Deixa eu tentar. Vê aí, rapidinho. Zero eco, com fone ou sem fone, gente? Vocês falaram zero eco. Olha, Lipe, eu vou tentar sem o fone. Pronto, não, fica. Eu acho que. Ó, agora tá normal, sem fone, zero eco. Vai seguindo. Fica à Tá. vontade. Então, gente, boa noite. Mais uma vez. Agradecer esse convite para estar participando hoje dessa live com vocês. Como a Lipe falou, né? A minha trajetória na Pastoral da Juventude, ela já tem um tempinho. Iniciei no grupo de base lá em 2012, em São Caetano. Durante esse período participei do grupo de base, fui coordenadora na paróquia, depois coordenadora arquidiocesana, e agora estou nessa missão na articulação da ação social arquidiocesana, que é um organismo que faz o processo de articulação com as pastorais sociais daqui da nossa arquidiocese de Salvador. Pastorais sociais, só para poder ter uma noção, como pastoral carcerária, pastoral da saúde, pastoral do menor, pastoral da criança, entre as outras. E aí hoje eu fui convidada, né, para poder falar um pouquinho sobre o segundo tema, segundo eixo da Semana de Cidadania da Pastoral da Juventude. A Pastoral da Juventude, na verdade, com as outras pastorais, né, a PJE, a Pastoral da Juventude Estudantil, a Pastoral da Juventude do Meio Popular, a Pastoral da Juventude Rural, preparam há 25 anos a Semana da Cidadania, que é sempre, né, realizada nesse período de abril. E aí eu fui convidada para poder falar um pouquinho sobre o segundo eixo, que é construindo uma ecologia integral à luz da Laudato Si. É, Pedro Pedro. É. tá muito ruim. Vixe. Show. Vou tentar aqui Yeah. mostrar a destruindo aqui o quarto todo já.
Eu tô vendo um bocado de gente conhecida, eu fico mais nervosa ainda. Relaxa, não olha, ó, faz o seguinte. Deixa que eu olho o chat e você olha pra você. Olha pra mim, é ótimo. Pronto, eu consegui fazer a gambiarra aqui, ó. Ficou. Pronto, massa. Ficou melhor. Ficou show. Pronto. Deixa eu só colocar aqui. Ah, é porque tem a questão da edição também. É por isso que Pedro e Píria estão falando aqui. Pronto. Voltando então, estou com essa missão de falar um pouco sobre o eixo, construindo a ecologia integral à luz da Laudato Si. E aí, para poder falar um pouquinho, né, sobre a Laudato Si, a gente fala que essa Laudato Si, essa encíclica, né, do Papa Francisco, ela foi escrita, foi publicada, né, há 5 anos. A encíclica, para quem não sabe, é uma carta que os papas fazem, né, e aí trazem algum tema, alguma orientação para a igreja como um todo. E aí essa encíclica é sobre o cuidado com a casa comum. E aí a gente pergunta por que Papa Francisco, né, faz essa encíclica, publica essa encíclica sobre o cuidado com a casa comum. E aí logo no início da encíclica a gente vê na apresentação que ele próprio fala e ele próprio faz, falando um pouco sobre os outros papas que o antecederam e como eles também viam essa questão do processo ambiental, da crise social e crise econômica que a gente já vivencia há alguns anos. Mais ou menos 50, 60, 70 anos. Vou ficar olhando aqui para o lado porque eu estou com uma pesquinha, mas vou olhar para vocês também. Tranquilo, fica à vontade. E aí, o primeiro papa que ele cita, que ele fala, é o Beato Papa Paulo VI, que lá na década de 70 já trazia uma problematização sobre os problemas ecológicos que a nossa sociedade como um todo vivia. E aí, esse problema ecológico muito oriundo das atividades descontroladas do ser humano. Então, do uso irracional, do uso descontrolado da natureza pelo ser humano. E aí ele trazia já esse papa que para mudar, isso na década de 70, que para mudar isso seria necessário uma mudança radical no comportamento das pessoas. Não seria só uma mudança, por exemplo, uma mudança em questão política, uma mudança que viria de cima para baixo, mas uma mudança que precisaria passar por uma questão cultural mesmo dentro da sociedade. Precisaria passar por todos e todas. Então, para ele, a questão de um desenvolvimento científico, técnico, econômico, eles deveriam estar alinhados com o desenvolvimento social. Aí, Papa Francisco depois traz São João Paulo II, que na primeira encíclica, São João Paulo II já advertia que o ser humano só dava um sentido único para o meio ambiente, que era o sentido de exploração, e uma exploração que era imediata, uma exploração que era para um uso e consumo imediato. Então, só um pensamento no presente, um pensamento no agora, em relação ao meio ambiente. E aí o Beato Papa João Paulo II já trazia uma proposta de conversão econômica global. Para o Beato Papa João Paulo II, para a gente poder fazer uma transformação, seria no sentido de cuidar e melhorar. O mundo requeria mudanças profundas no estilo de vida. Então, também um pouco do que o Papa anterior já dizia, né? É uma questão de uma mudança cultural, uma mudança no estilo de vida das pessoas. Mas também uma mudança no estilo de produção e uma mudança no estilo de consumo. E aí a gente fala um pouco, né, do status quo, uma mudança de quem está no poder, de quem está à frente, né, da questão econômica, da questão política. Bento XVI, antecessor ao Papa Francisco, também traz essa questão ambiental. E ele fala no sentido de convidar a eliminar as causas disfuncionais da economia mundial e corrigir os modelos de crescimento que são incapazes de garantir o respeito ao meio ambiente. Ou seja, o modelo de consumo, o modelo de produção capitalista exacerbado, que só pensa no consumo e faz um processo de destruição com o meio ambiente. E não garante esse meio ambiente, não pensa na preservação desse meio ambiente para as outras populações, para as próximas populações. E aí fala também no sentido de que a degradação da natureza está interligada com
o modo de ser, o modo de agir da convivência humana, o modo que a gente reproduz a nossa vida em sociedade. E aí ele também traz um exemplo do São Francisco de Assis, que é um exemplo de um cuidado com a natureza, de um cuidado com os pobres, que todo mundo conhece a oração de São Francisco de Assis, ela é muito difundida, muito conhecida popularmente, né? E São Francisco de Assis, ele tem esse olhar diferenciado, um olhar mais sensível com relação às questões da natureza, às questões do meio ambiente. São Francisco considerava a criação como um irmão, como um parente, alguém da família. Então ele falava muito no sentido de o irmão sol, o irmão lua, a irmã natureza, né? E nesse sentido de trazer essa questão da irmandade, da fraternidade, como percebendo que a natureza está interligada com nós seres humanos, e nesse sentido também de preservação dessa criação. Então, quando a gente começa a tratar e começa a ver a natureza como um irmão, pensando nesses gestos de fraternidade, a gente começa a cuidar dessa natureza. A gente deixa de ser indiferente às questões que acontecem com a natureza, com o meio ambiente. A gente começa a ser próximo, a gente começa a ter empatia com essa situação. E aí surge a Laudato Si. Vem desse contexto de orientações dos papas, de reflexões dos papas anteriores, de provocações de cientistas, de filósofos, de teólogos, de organizações sociais e de outras religiões que discutem e que pensam o meio ambiente, a questão da natureza. E aí, por que pensar essa questão da natureza, pensar essa questão do meio ambiente? A gente, na Pastoral da Juventude, a gente aprende o método, que é o ver, julgar e agir. A gente vê, olha essa realidade, interpreta esse contexto, julga a partir das orientações que a gente tem. A gente utiliza a Bíblia, as orientações dos papas, dos bispos, e o agir, que é pensar em gestos concretos para a transformação da realidade que a gente está inserido. Então, nesse ver, a Laudato Si, ela traz algumas questões que são muito problemáticas e são questões que estão no nosso dia a dia, como poluição, mudança climática, o esgotamento das águas e dos recursos naturais, a perda da biodiversidade, a deterioração da qualidade de vida humana e degradação social, a desigualdade planetária, a submissão da política aos interesses econômicos e da tecnologia. E aí, pensando nesse contexto que a gente está vivendo nos últimos anos também, eu sinalizo algumas questões de conjuntura que são importantes também, e a gente pensando no sentido da Laudato Si, como, por exemplo, a gente teve um processo de congelamento dos gastos da educação em 20 anos. A gente teve um processo de queimadas da Amazônia, foi um processo muito, muito trágico, muito terrível, que a gente conseguiu acompanhar pelos meios de redes sociais, pela televisão, pelos noticiários. A gente teve um processo recente também de óleos, de vazamento de óleo nas praias daqui do Nordeste. Teve o rompimento das barragens em Mariana, o rompimento das barragens em Brumadinho, que foi também um crime ambiental. A gente tem um processo de reforma da Previdência e a gente também tem uma situação, um cenário hoje de pandemia de coronavírus que a gente não tem como não citar nesse contexto de pensar uma ecologia integral, porque o coronavírus ele não é uma situação específica apenas aqui do Brasil, ele é uma situação global. E a Laudato Si traz, né, que para questões globais, para problemas globais, a gente precisa pensar em esforços globais para poder transformar essa realidade, né, modificar essa realidade. E, infelizmente, o que a gente está vendo não é isso. A gente está vendo que alguns países já tiveram esse processo do coronavírus, então, e estão passando por esse processo também. E aí, enquanto países, estão sendo feito um processo de ver um modelo que já foi feito e pensar como é que pode se fazer no nosso país, mas a gente também tem um presidente irresponsável que tem feito um desgoverno de transformar a pandemia do coronavírus, relativizar essa pandemia como se fosse uma gripe, como se não fosse nada, rindo e falando, né, na questão do isolamento e fazendo um afrouxamento do isolamento, desconsiderando esse isolamento, que infelizmente é uma das únicas coisas que a gente tem hoje para poder conter a proliferação do vírus.
E aí a gente não consegue pensar em umas estratégias globais para evitar essa contaminação da pandemia. O que a gente tem é um desserviço de um presidente, mas que é um pouco minimizado com as ações dos governos municipais, dos governos estaduais, que têm feito um processo de isolamento, de distanciamento social. Alguns já estão fazendo lockdown também, que é tentar fechar para conter o vírus. E aí, quando a gente fala no contexto de pandemia de coronavírus, a gente fala também dessa questão das crises ambientais que a gente já estava vivenciando antes, porque para se conter o coronavírus, por exemplo, uma das orientações, além do isolamento, do distanciamento social, é a questão da higienização. E aí a higienização com água e sabão, a utilização do álcool em gel. Mas a gente sabe que muitas pessoas, por exemplo, não têm nem o direito à água garantido, não tem nenhum acesso à água. Então, como é que a gente consegue fazer esse processo também de conter esse vírus? Uhum. E, para além disso, as últimas notícias elas têm indicado um processo de subnotificação dos casos. Então, no sentido de que a gente hoje está contando com um número de casos, mas que, na verdade, seria 4 vezes mais do que esse número que está sendo divulgado de contaminação e de mortes. Então, quem são esses povos que estão morrendo? Quem são esses povos que estão sendo contaminados? Quem é essa população? E aí a gente pensa por exemplo, são as populações dos bairros periféricos. É a população que está nos interiores, que infelizmente tem pouco acesso a leitos nos hospitais. É a galera que está a população carcerária, que infelizmente, né, já tem esses problemas de saúde, já tem os problemas de superlotação, que a gente sabe que não dá para poder fazer um processo de isolamento dentro do sistema penitenciário, e que as notícias hoje em dia são de que no sistema penitenciário não tem nenhum caso de coronavírus. E a gente sabe que não tem como, né, gente? Então... E aí a gente fala também da população em situação de rua, que é uma população que está, né, à frente de tudo. Então, tudo que nós, enquanto população, sofremos, a população em situação de rua sofre antes da gente. Porque é a população que está na frente mesmo, né? Sim. Nesse processo. E o adoecimento geral, coletivo, né? Mental. Sim. Com certeza. E aí a gente fala, então, a Laudato Si, ela traz essa questão de uma sociedade de consumo. Nós estamos vivenciando uma sociedade de consumo que só pensa no consumo imediato, no consumo do dia, não pensa em ações para o futuro, não pensa em políticas para o futuro, que tem uma sociedade que faz uma cultura do descarte. Então, hoje a gente usa, hoje a gente compra, amanhã já não serve mais e a gente descarta, não serve mais para mim, então descarta, porque já apareceu outra coisa melhor. E uma cultura de indiferença, que é uma cultura que age diferente do que São Francisco de Assis agia. São Francisco de Assis, a gente fala que tem uma empatia, né, com a relação à natureza. A cultura da indiferença, a gente não tem empatia. É a gente saber que o outro está sofrendo, saber que o outro está passando por uma situação de desigualdade, uma situação de exclusão, e a gente achar que não é com a gente e tá tudo ok. Uhum. Então, é um pouco disso, dessa realidade que a gente tem vivenciado, que Papa Francisco, desde que iniciou o seu pontificado, ele fala dessas culturas, né? E aí a gente fala de cultura porque não é algo que a gente consegue mudar assim do dia para a noite, é algo que a gente precisa ir pensando em estratégias, e é um processo mesmo de cultural, na verdade, no sentido de entender que é algo que está nos grupos, que é compartilhado, e que a gente precisa de um esforço coletivo, um esforço além do individual, um esforço coletivo, para transformar esse tipo de pensamento, esse tipo de cultura, e transformar ele no sentido de pensar uma sociedade mais justa, mais fraterna, tudo mais. E aí, voltando, né, como é que a gente faz? Esse foi uma pequena apresentação. Pensando num processo de construção de uma ecologia integral. A gente pensar em ecologia integral, pensar em uma ecologia que pense não só o meio ambiente, mas que pense as questões sociais, as questões econômicas, a gente não tem como pensar nos povos originários. E quando a gente fala nos povos originários, a gente fala dos povos indígenas, da população afrodescendente, da população que veio de África. Quando a gente fala da população que veio de África, tem uma expressão que a gente conhece, que é a expressão Ubuntu, eu sou porque nós somos. E aí traz esse processo de coletividade, de que
Se eu sou, porque nós somos, eu não sou completa, enquanto, por exemplo, Felipe não for um ser completo, não tiver oportunidades completas de vida. Então, eu sou porque nós somos é entender que eu só estou completa quando o outro está completo também, quando o outro tem todos os processos de vida e abundância garantidos. Quando a gente pensa nos povos indígenas, a gente pensa na cultura do bem viver, que é uma cultura que pensa na harmonia, né, entre os seres humanos e toda a natureza e todo o meio ambiente. E aí é importante a gente falar dos povos originários também no sentido de tanto ter uma relação diferenciada com o meio ambiente, como o todo, com toda a coletividade, com toda a criação. Tem também esse jeito diferente de essa empatia com o todo, com toda a criação, nessa forma de agir, nessa forma de rezar, nessa forma de viver o sagrado, de viver a mística, de viver essa espiritualidade. E aí Papa Francisco chega com a Laudato Si e fala: tudo está interligado, como se fôssemos um, tudo está interligado nessa casa comum, compreendendo todo esse ensinamento que a gente tem dos povos originários, compreendendo que está tudo interligado, está tudo junto. A gente não pode pensar as coisas separadamente, a gente não pode pensar a política separada, a ciência separada, a educação separada, como se cada uma fosse uma caixa. Está tudo interligado. Então, quando a gente pensa em meio ambiente, a gente está pensando em política, a gente está pensando no social, a gente está pensando na educação, está pensando em saúde, está pensando em tudo. Quando a gente pensa na criação, a gente só não pensa só apenas no ser humano, no indivíduo que tem o poder para dominar a natureza, para dominar os animais, mas a gente pensa em uma coletividade mesmo que está junto, que convive junto, que se respeita. E aí a Laudato Si tem esse grande reconhecimento, né, de que tudo está interligado, tudo está conectado. Não existem duas crises, né? Uma econômica e uma ecológica. Isso. Enquanto outras pessoas, outros estudiosos pensavam, né, de que estamos vivenciando uma crise econômica, estamos vivenciando uma crise ambiental, e que são as duas diferentes, o Papa Francisco vem e fala que a gente está vivendo uma crise socioambiental. Porque quando a gente está pensando no ambiente, a gente está pensando no social e vice-versa. Quando a gente está pensando no social, a gente está pensando no ambiente, no meio ambiente. Não tem como pensar as coisas deslocadas, porque está tudo junto e está tudo vivendo a crise junto. E essa crise, ela vem por conta de uma sociedade capitalista que a gente está inserido, uma sociedade que estimula o consumo exacerbado, uma sociedade que ainda continua com o processo de colonização. Então, os mesmos pensamentos da época da escravidão continuam, permanecem. É um sistema que encontra o outro, que percebe o outro, quer colonizar o outro, quer dominar o outro, quer explorar o outro, e não consegue conviver em comunhão com o outro, com o que é diferente. A gente não consegue, enquanto indivíduo, pensar que a criação é algo que a gente precisa cuidar. A gente tem, por conta dessa sociedade capitalista, do individualismo, um pensamento de que a gente precisa dominar o meio ambiente, a gente precisa conseguir um lucro com o meio ambiente, a gente precisa degradar o meio ambiente porque o mais importante é o agora, não é tão importante o que as gerações futuras vão encontrar enquanto mundo, enquanto planeta. E aí a gente fala, o Laudato Si traz isso, né? A questão do domínio humano sobre a criação, a degradação da natureza, esse consumo exagerado, a exploração dos recursos naturais, a poluição, o desmatamento, entre outros fatores que só fazem agredir o nosso planeta. E aí a Laudato Si também fala que, além de estar tudo interligado, quando a gente afeta o meio ambiente, quando a gente explora o meio ambiente, quem é mais afetado dentro desse processo são os pobres. Os pobres, eles estão sempre no centro. E aí, quando a gente fala nos pobres, a gente fala lembrando, né, da situação do coronavírus, a gente está falando da população carcerária, a gente está falando da população em situação de rua, que está à frente e sentindo tudo antes, né? A população que está na periferia. Então, quando a gente tem uma crise ambiental, a gente está vivenciando uma crise social também, que quem está sofrendo mais são essa determinada população, a população mais pobre. E aí tem um trechinho de Leonardo Boff que eu peguei. Leonardo Boff, que é um teólogo que nós gostamos, amamos, e que fala muito sobre ecologia integral. E aí ele fala que a voracidade produtivista e consumista
produz duas injustiças. Uma ecológica, degradando os ecossistemas, e a outra social, lançando na pobreza e na miséria milhões de pessoas. Então é um pouco do que eu falei, né? No sentido de a gente está destruindo o meio ambiente, quando a gente está explorando o meio ambiente, a gente está causando mais injustiça social, mais injustiça ambiental. E quem está sofrendo, infelizmente, são os mais pobres. Sim. E a Laudato Si, nessa proposta de uma ecologia integral, ela propõe uma conversão ecológica. E aí, quando a gente pensa em conversão ecológica, a gente pensa no sentido de como é que a gente está vivendo a nossa espiritualidade com a criação. Como é que perceber a criação, perceber o meio ambiente, perceber o ar, o fogo, a terra, a água, nos inspira a rezar, fortalece a nossa mística, fortalece a nossa espiritualidade. E aí, pensando nisso, também faço muita memória nesse processo da pastoral da juventude, né? A gente aprende muito a rezar com a água, com o fogo, colocando o pé na terra, sentindo o ar. E a gente entende como os povos originários que toda essa criação é sagrada, que tudo isso nos inspira no nosso processo de espiritualidade. Para além de se seguir uma religião, mas no nosso processo mesmo de espiritual. E aí, pensar nessa conversão ecológica é também pensar em um novo modelo de vida. É pensar que a gente precisa construir uma outra lógica de vida, de cultura, de consumo, que ultrapasse esse consumo, essa lógica de vida capitalista que só utiliza os nossos recursos naturais para um lucro e um lucro de poucos. E não é um lucro que é compartilhado, não é uma riqueza que é compartilhada para todos, mas que é um lucro, é um consumo que é para poucos. E aí pensar a ecologia integral é pensar no meio ambiente, pensar no social, pensar na economia, pensar na vida cotidiana, pensar na cultura, de como todas essas coisas interligadas, elas podem criar e podem fazer um outro jeito de vida, pensar um novo modelo de sociedade. E entender também nesse sentido que a casa comum, nosso planeta, ele é uma responsabilidade coletiva, é uma responsabilidade de todos e todas. E aí a gente tem a crise também do nosso sistema representativo. Então, por vivermos um sistema representativo e por também ter uma crise nas instituições, a gente muitas vezes vota em uma pessoa, elege uma pessoa, mas a gente não acompanha o mandato, a gente não acompanha como é que essa pessoa está agindo. E aí a gente também coloca a culpa nesses políticos e fala que estamos vivendo num sistema representativo, então eu votei no prefeito, eu votei no governador, eu votei no presidente, eles que lutem para poder lidar com a economia, para lidar com a política, para lidar com o meio ambiente. Já fiz a minha parte, não é assim. Pensar no cuidado com a casa comum é pensar, sim, em quem a gente está elegendo, é acompanhar esse processo, esses mandatos, mas é também nos colocar nesse centro de responsabilidade. O que é que a gente pode fazer nesse cuidado com a casa comum? É uma responsabilidade coletiva, não é só de alguns. E aí, nesse processo também, enquanto pastoral da juventude, né? Enquanto pessoas que creem no Evangelho, pessoas que seguem o Jesus Cristo, que acreditam na proposta de vida e abundância, a gente se coloca também como profeta de esperança, né? Como já foi dito para nós, a gente se coloca nesse lugar também de transformação, de transformador dessa realidade que a gente está vivenciando. Então, é entender que nada nem ninguém deve ser excluído desse processo de construção de casa comum, desse processo de construção de uma ecologia integral. Então, a gente também tem essa responsabilidade de, enquanto tocados, sensibilizados e pessoas que seguem o Evangelho de Jesus Cristo, a gente não pode ficar acomodado com essa situação. A gente tem essa tarefa também. E aí eu estava olhando... Fala, Lipe, desculpa. Não, é só um comentário. A gente foca muito quando Cristo fala pra gente que a gente tá aqui, ele veio para servir, né? E a gente não veio para servir só as pessoas, né? Quando a gente serve alguém, a gente cuida. E a gente serve também a terra, né? Essa casa comum. Sim. A gente tem que cuidar dessa casa comum também. Sim. Eu estava olhando também, né, o subsídio da Semana da Cidadania. E aí tem uma parte que, só para poder fazer uma amarração, né, disso que eu falei agora,
Se é verdade que a Terra tem se transformado em um grande depósito de lixos, a poluição do ar e dos mares é cada vez mais presente, um modelo de agricultura cheia de agrotóxicos, queimadas, aquecimento climático, entre outros sinais iminentes de destruição, também é verdade que a ação humana apresenta sinais de esperança, de transformação dessa realidade, seja através da arte, dos movimentos ecológicos, dos pactos de diminuição do consumo, da agricultura familiar, da educação ambiental, entre outras ações comprometidas com o bem comum. Então, é no sentido de que a gente traz essa realidade, traz essa conjuntura, mas não é só morte. A gente também tem muitas ações de vida, muitas ações de cuidado com essa ecologia integral, de construir essa ecologia integral, essa ecologia que pense no todo, de pensar e construir o cuidado com essa casa comum. A gente tem também muitas ações nesse sentido. E aí eu pontuei algumas, para ir também um pouco finalizando essa fala, porque a gente também tem um momento de perguntas, né, Lipe? Sim, sim. Não ficar só eu aqui falando. Mas aí eu trouxe alguns também marcos, né, mais recentes. A gente tem o próprio processo, né, de sensibilizados por essa ação também de São Francisco de Assis, de olhar com empatia o meio ambiente, os indivíduos como um todo, principalmente os mais necessitados, de ter esse olhar com ternura sobre o mundo, sobre a nossa casa comum. A gente tem a Laudato Si, que traz esse processo, né, que abre esse caminho de se pensar uma ecologia integral dentro dessa discussão da nossa igreja, dentro da nossa igreja católica. E aí, logo após essa Laudato Si, a publicação da Laudato Si, a gente teve 2 campanhas da fraternidade que se pensaram essa questão do meio ambiente, da ecologia integral, que foi a campanha da fraternidade de 2016, que era a Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Foi uma campanha da fraternidade, inclusive, que foi ecumênica, foi pensada com outras religiões cristãs. A gente teve a campanha da fraternidade de 2017, Fraternidade, Biomas Brasileiros e a Defesa da Vida, que também pensou esse processo de desmatamento, de destruição dos biomas, por conta desse consumo exacerbado e também de pensar estratégias de vida e estratégias de cuidado com a casa comum. A gente teve o Sínodo da Amazônia, recente. E aí, uma das coisas que eu gosto muito, principalmente nesse papado de Papa Francisco, é essa questão dos sínodos. Os sínodos, eles reúnem diversos bispos e é um processo de escuta e de trabalho coletivo. Então, mesmo a gente sabendo que a nossa igreja ela é hierárquica, Papa Francisco faz esse processo de escutar e de construir coletivamente caminhos de vida dentro da nossa igreja, e que não é só para a nossa igreja, mas para a sociedade como um todo, pensando no bem comum. Temos o Grito dos Excluídos. O Grito dos Excluídos trouxe nos últimos anos, no último ano mesmo, né? A questão do rompimento das barragens, que infelizmente afetou e afeta ainda a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas ainda não encontraram seus parentes que estão soterrados. Muitas pessoas ainda não têm sua casa. Muitas pessoas ainda não estão com seus direitos básicos garantidos. Não tem uma alimentação, um direito à água ainda garantido. E o processo do Grito dos Excluídos, nos últimos anos, é um processo que se pensa uma discussão de eixos de trabalho, de discussão, e nos últimos anos, um dos eixos do Grito dos Excluídos é a ecologia integral. E aí, trazendo também um pouco, né, um pouco da nossa ação enquanto ação social arquidiocesana também, que é onde eu estou agora, né, atualmente, a serviço, a gente está com um projeto que, na verdade, iniciou no fim de 2017, no fim de 2018, desculpe, aleatória, perdida no tempo. No fim de 2018, que é um projeto de coleta residual de óleos de cozinha. A gente sabe que o óleo de cozinha, ele polui bastante o ambiente. Muitas vezes ele é descartado na pia da cozinha. E aí a gente está com um projeto que é de recolher esse óleo residual de cozinha, esse óleo residual de fritura, em uma garrafa plástica. A gente faz as coletas nas paróquias que tem a bombona do Reciclasa, que fazem lá o depósito desse óleo. E a gente tem um processo de produção, de transformação desse óleo de cozinha em biodiesel. Massa, então, são ações que a gente vai pensando, entendendo que, claro,
Precisamos também cobrar do poder público, participar dos espaços de controle social, para exigir políticas públicas que visem, né, e que pensem o bem comum, pensem a ecologia integral. Mas a gente também pode ter essas ações individuais e coletivas que transformem essa realidade. E aí, só para concluir, só para poder amarrar mesmo, só para reafirmar, na verdade, né? Pensar essa ecologia integral é pensar não apenas no meio ambiente, mas pensar em como nós também somos afetados e afetadas com esse modo de desenvolvimento econômico que é feito para alguns, que é feito para poucos. É pensar em como a nossa população mais carente, em situações de vulnerabilidade social, sofre com esse modelo de desenvolvimento econômico, com esse modelo da sociedade capitalista. É pensar em um todo, né? É pensar que tudo está interligado, que a gente precisa ter esse cuidado com a nossa mãe terra, ter esse cuidado com a natureza, mas a gente precisa também ter esse cuidado conosco, né? Conosco, com nós, indivíduos, que estamos em situações de precariedade, em situação de vulnerabilidade social, em situação de exclusão, em situação de miséria. E aí eu acho que era um pouco disso. Eu mexi o negócio aqui, que eu tô com medo. Ai, saiu. O que foi? Saiu, deu certo. Não, eu tinha mexido aqui, os comentários estavam na tela toda, eu tava com medo de voltar sim. e sair, mas foi. Mas eu acho que é incrível quando a gente comenta, quando a gente conversa nesse tempo sobre como tudo está interligado, né? A gente sentiu na pele como as coisas realmente estão interligadas, que não tem ninguém invencível, que não tem ninguém imune a nada, a tudo, né? Então, eu acho que ela, assim, nesse tempo, ela é muito profética, né? Muita gente tem usado essa palavra, mas nesse caso eu acho que vale. Por conta disso, né? Como ele fala que a gente precisa reinventar, né? Essa ecologia, reinventar como a gente acredita, reinventar como a gente vê as coisas. E aí, nesse tempo, tem uma pergunta aqui do Helder. Gente, eu não sei responder perguntas, não. A gente pode ir comentando, mas esse negócio de responder pergunta, não. A gente faz uma pergunta e fica refletindo. Não tem esse negócio de responder pergunta, não, porque eu não tô nem aqui pra isso. A gente vai refletindo. Então, vamos conversando, construindo em conjunto, né? Isso! Eu gosto de você por isso, Lipe, você me entende. Então, Lari, eu vou ler. Gente, tem muita coisa aqui, eu tô perdida. Não, vai pro final. No começo não tava muito legal, não. Vamos ler essa aqui. Não, enfim. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu perdi a pergunta do. Aqui, achei. Vou ler a pergunta. Qual a sua interpretação de um Papa que traz a Laudato Si e a querida Amazônia, e nesse meio traz o Cristo Vive, que é da juventude? O documento saiu do Sínodo, né? Qual é a mensagem? Qual a nossa provocação como leigos a partir disso tudo? Como é que você fica provocada? Pergunta pra você. Como você fica provocada nesse sentido? Eu não vou mentir, não. Eu tô com o documento, mas ainda não li. Vou ser sincera. Mas a respeito da Laudato Si, o que você ouviu falar da querida Amazônia, como você ficou provocada? Como nós, como jovens leigos e leigas, Sim. ficamos provocados e provocadas? Eu estou provocada, e acho que a juventude como um todo está provocada, a juventude toda engajada, principalmente na passada da juventude. Fica muito provocada e muito inquieta com o Papa Francisco. Acho que também tem um processo que é individual também, meu processo de participação em grupo de base, participação de compreensão um pouco mais da igreja, foi muito com o processo de Papa Francisco. Então, eu acompanhei muito a questão de como ele foi fazendo esse papado. Não acompanhei tanto a questão de Bento XVI e dos outros. Mas enquanto jovem, eu sempre me sinto muito provocada e sinto que a gente tem, sabe, o nosso pastor ao nosso lado, naquilo que a gente está acreditando, na forma como a gente consegue, na forma como a gente faz a leitura do evangelho, na forma como a gente entende que Jesus veio aqui pela vida em abundância de todas as pessoas.
que se colocou ao lado de quem é mais marginalizado na sociedade e entendendo que muitas vezes nós, enquanto jovens, somos os mais marginalizados na nossa sociedade, porque somos nós que também sofremos com desemprego, sofremos com a falta de oportunidade, sofremos com o extermínio da juventude, né? Que ainda acontece muito. Sim. Então, Papa Francisco, ele é um acalento nesse processo e tudo que ele fala e tudo que ele escreve é muito de um acalento de como nós, enquanto jovens, podemos transformar essa realidade que a gente está vivendo, né? Porque a gente sabe também que a nossa igreja, ela é um pouco dividida, tem alguns pensamentos que são contraditórios, né? E ter esse pastor que se coloca à frente, que fala do sistema capitalista e fala que o sistema capitalista é perverso, fala que o sistema capitalista é problemático, que causa pobreza, que causa injustiça social, que causa tanta morte, tanta miséria. Entender e perceber que a gente tem alguém que reconhece a gente também enquanto profeta da esperança é muito lindo, sabe? Muito, muito profético de se viver, de se pensar e de fortalecer essa dimensão mística, essa dimensão espiritual. E Papa Francisco é alguém que consegue também ir além da nossa igreja católica, né? Ele é um grande líder mundial. Muitas pessoas que não são católicas, muitas pessoas que estão em outros processos e movimentos sociais reconhecem a figura de Papa Francisco, reconhecem como uma figura sábia, como uma figura que realmente está empenhada com o cuidado com a casa comum, com o cuidado coletivo, com a sociedade como um todo, e que não está no processo de querer impor a religião católica para os outros, não. É num processo mesmo de pensar como é que nós, enquanto católicos, podemos construir também esse outro mundo possível, né? Esse mundo que possa caber todos os outros mundos. Não sei se eu respondi, mas eu acho que é isso. Não, acho que contemplou, sim. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu não vi nenhuma outra aqui. Eu vou fazer uma pergunta e eu acho que a gente responde essa e mais outra. Pode ser? Pode. Eu queria perguntar, assim, tem uma das perguntas, questões geradoras no material, que fala assim, quais ações eu posso fazer individualmente para viver Laudato Si? Só que aí eu queria complementar ela. Assim, nesse momento em que a gente vive, nesse momento em que talvez assim, essas pessoas que são postas são marginalizadas, tipo, uma coisa, enfim, se eu complemento, enfim. Essas pessoas que são marginalizadas, como é que elas podem individualmente fazer esse processo de vivenciar, Laudato Si, vivenciar uma ecologia integral? Enquanto o momento que eu tenho que estar isolado, e aí eu tenho tantas realidades que às vezes eu não tenho água, eu tenho 10 pessoas morando comigo, ou eu não tenho acesso à internet, só tenho acesso ao WhatsApp. Como é que eu vivencio o Laudato Si? Como é que eu vivencio a ecologia integral? Eu acho, Lipe, que todas essas pessoas elas conseguem conviver e conseguem vivenciar essa ecologia integral na forma como ela é proposta, justamente por isso, por também ter esse processo de não ter esses recursos o tempo todo disponíveis. Não sei se dá para entender, mas a gente vai tentando alinhar aqui, né, as ideias. Mas não, peraí. Vou conseguir alinhar as ideias. Calma, que só fico nervosa, mas vou alinhar. Não, respeito. Mas como eu falei um pouco no início, sabe? A relação que, por exemplo, os povos originários têm com a natureza como si, conviver com a ecologia integral, ela já é diferente. Ela é diferente desse modelo que é imposto de consumo exacerbado. E aí, quando eu estava pensando, estava construindo também essa reflexão para hoje, eu estava lembrando de uma das publicações de Maiselma. E aí não tinha como não citar Maiselma, né? Maiselma, que já esteve nesse espaço da Pastora da Juventude, pedagoga, maravilhosa, rainha da porra. Ops. Rainha de tudo! Rainha de tudo! Faz publicações maravilhosas e publicações no sentido de
dessa nossa relação com a Mãe Terra, dessa nossa relação com a natureza. E eu sou eternamente grata a ela também, porque foi a pastora da juventude que me fez ter essa relação mais aprofundada, ter uma sensibilidade maior nesse processo de reza, nesse processo de espiritualidade com os outros elementos da Terra. E eu agradeço a ela, a Maicema, por isso. Ela teve uma vez que ela fez uma publicação de um texto da relação dela, por exemplo, com as águas. E aí eu falava com ela que eu me sentia muito tocada nesse processo, por exemplo. Porque, por exemplo, nós que somos pessoas negras e negros, não tem como nós não termos uma relação forte com as águas, sendo que os nossos antepassados, eles passaram por um processo de escravização que foram trazidos de África através das águas, e muitas pessoas foram mortas dentro desse processo também. Então tem uma questão mística, não sei se me faço compreender, mas uma questão mística que é muito forte dentro desse processo com o meio ambiente, nesse processo do sentir. Sim. Eu acho que eu já me embolei, já me perdi toda na nossa pergunta. Eu acho que era mais ou menos... Mas de como é que a gente pode construir, né, estratégias. Eu não consigo ter respostas prontas de como a gente consegue construir, que eu acho que vai muito das ferramentas que a gente tem, né, dispostas nesse momento. Mas eu acredito muito nesse processo dessa dimensão mística e dessa dimensão sagrada. Elas já são vivências diferentes com o meio ambiente. Porque tem muito também dessa questão do nosso antepassado, muito dessa questão da nossa história. E, inclusive, reconhecer a história é um desses caminhos, né? Sim. A gente sabe que um povo sem história é um povo sem história. Sem nada, né? E reconhecer um povo sem nada. E reconhecer a nossa história, reconhecer as nossas origens, reconhecer nossos antepassados. Tudo isso é um processo de como a gente pode fortalecer e de como é que a gente pode pensar essa ecologia integral, de como é que a gente pode pensar esse cuidado com a casa comum. Porque quando a gente sente que a gente que veio de barro, né? Que nós estamos interligados com as águas, com o universo, com as luas. Aí, tudo isso nos fortalece, né? Então, tudo isso são caminhos. Então, acho que refletir um pouco sobre a nossa história, refletir um pouco sobre as nossas origens, é um caminho para se pensar uma ecologia integral também. É aí, Lari. Agradeço. Não veio nenhuma pergunta aqui, o pessoal comentou, gostou bastante da sua fala, você é incrível, a Lari fala muito bem. Não! Super nervosa compartilhando, né, que... Felipe me mandou mensagem, aí Lari, tudo bem? Eu, Felipe, tô sem respirar, tô aqui respirando, tava super ofegante, fiquei super nervosa, tava suando horrores. Mas espero que a missão que me foi dada, ela tenha sido contemplada, que tenha sido um bate-papo legal mesmo, porque não tô vindo aqui querendo trazer nada de cima para baixo, querendo colocar na cabeça das pessoas, não. Mas por isso que eu falei no sentido de que nada de perguntas, porque não tem muitas respostas, é reflexão em conjunto. Porque é esse processo mesmo, né, de refletir junto. O que eu trouxe foi algumas coisas, alguns apontamentos de como é que esse processo tem sido feito, algumas estratégias que estão sendo feitas para esse cuidado com a casa comum. E a gente pensando no coletivo, e talvez essa seja uma das respostas também da pergunta que você trouxe. A gente só consegue pensar em estratégias também. Claro que a gente consegue pensar em algumas coisas pontuais, individuais, que a gente consegue fazer, né, de mudança de comportamento, de mudança de cultura. Mas a gente consegue só a transformação através do coletivo. Então, tá junto com um grupo de jovens, tá junto com outros coletivos. É também um processo de como a gente pode pensar em caminhos para construir uma ecologia integral. E falar que tem um bocado de gente conhecida que tá aqui, que eu fiquei assim, gente. Só gente querida. Mas é isso. Liu lembrou aí, sexta-feira vai ter a live com Maicema. Então, Lari já fez a propaganda aí dessa mulher incrível também. Sim. Então, galera, vamos colar. Quarta-feira, Ellen. Tem uma live quarta e uma sexta. Mesmo horário. Eu só queria, antes de gente... É minha sogra falando ali. Maravilhosa! Trazendo todo mundo aí, Lari.
Então, é só uma coisa que eu deveria ter falado no início, e eu terminei não falando, mas explicando por que que a gente está falando isso, né? Assim, fazendo esses papos todos, assim. A gente vem. O material da campanha ele foi escrito, produzido antes de todo esse isolamento, né? Mas a gente viu como necessidade de manter esse período, que foi semana passada, né? Manter essa sequência desse espírito que a gente traz sempre na Semana da Cidadania, né? Que é sermos cidadãos, sermos conscientes, sermos pessoas que se importam com as coisas, né? Então a gente pode fazer analogia e sermos cristãos, sermos esses seguidores de Cristo que cuidam da nossa casa comum, né? E Sim. aí, eu gostei muito de uma frase que sumiu o nome. Desculpa. Ah, o Elber Oi, irmã falou. Nath. Que o Helder falou, que é como o Bob disse, né? É um pé na realidade e um pé na utopia, né? E é por isso que a gente Sim. continua a caminhar e é por isso que a gente está seguindo esse caminho, seguindo, buscando sempre iluminar o nosso caminho a partir dessas reflexões, dessas falas e também desse Cristo que tanto nos amou e ama até hoje, né? Para encerrar, eu queria queria pedir para você agradecer. Não sei se tiver alguma coisa para falar. Sim, eu vou agradecer mais uma vez, né, esse convite lindo que vocês fizeram. Mais uma vez, me falar, espero que tenha conseguido contemplar os desejos, os anseios. Gostei muito de bater esse papo com vocês. Não consegui ver todas as mensagens, mas muito obrigada mesmo por esse espaço. Muito obrigada mesmo à Pastoral da Juventude por me fazer também a pessoa que eu sou hoje, por ser tão forte na minha história e sou apaixonada pela Pastoral da Juventude. Tem como Todos ter nós. dúvida disso. É, e dizer mesmo que parabéns para vocês, né, por esse novo formato. Eu acho que é um pouco de acalento também para nós, no sentido de pandemia, no sentido de isolamento. E aí eu falava muito, né, tem os amigos ainda, né, da época do grupo de base, que a gente tem o grupo. Amigos de 2012, 2013, a gente se conversa todos os dias e a Que gente massa. falava, né, de como esses processos da Pastoral da Juventude, e aí falei também da Pastoral da Juventude de Salvador, que fez um momento durante a Páscoa, né, de momentos de oração, de momentos de meditação. Ter a Pastoral da Juventude nesse outro meio, né, nesse momento de pandemia, é um acalento, é entender que a gente não está sozinho, é entender que tem outras pessoas que estão com a gente e nos fortalecer mesmo, fortalecer nossa mística, fortalecer nossa espiritualidade e nos fortalecer porque a gente vai sair desse momento de pandemia e a Uhum. gente vai ter ainda muito mais coisas e muitas mais lutas para poder fazer e a gente saber que não está sozinho, que a gente está se fortalecendo e só dizer que a gente precisa continuar acreditando, né? Construindo essa ecologia integral e acreditando que um outro mundo é possível, um mundo que caibam todos os outros mundos. E Sim. a gente está construindo diariamente. Parabéns à Pastoral da Juventude. Obrigado a todos nós. Que a gente continue caminhando. E para encerrar, eu também queria agradecer também a presença de Lari de novo, novamente. Contemplou sim demais, todo mundo gostou, eu também. Agradeço pela presença, pelo sim. E eu acho que a gente fica com a fala que você trouxe muito forte aí, que a gente tem que trazer o bem viver para nossa vida, né? Que a gente aprende com os Sim, povos originários, o que ainda está dentro da gente e a gente não sabe, que a gente se entenda, se escute, olhe um pouco para a nossa história, olhe para a gente, que a gente encontre esse sagrado e que a gente consiga vivenciar um pouco essa energia que, que nesse tempo, mesmo de isolamento, a gente consegue compartilhar, né? sim. Nos comentários, nas outras lives, nas chamadas de vídeos, eu acho que nesse período a gente tem conseguido resumir a distância. Eu ouvi uma música esses dias que usava esse termo e eu gostei bastante. E que a gente continue fazendo isso, resumindo a distância, reinventando nossa vida, pensando em novos caminhos e sendo juventudes, trazendo esse protagonismo para o centro e vivenciando isso tudo. Obrigado a todo mundo. Que Deus nos Felipe, antes de abençoe. Oi. desligar, antes de encerrar, minha última fala, prometo. Uhum. Pedro pediu para cantar parabéns, mas eu não sei cantar.
É horrível, Ah. então não vou fazer. Mas parabéns, CN, maravilhoso, por mais um ano de vida. Parabéns pelo seu serviço, parabéns pela sua vida Obrigado. doada. Você é um exemplo para nós enquanto juventudes. Você é um ser iluminado. Muita vida para você, muita vida mesmo. Que você continue nesse caminho, nessa missão. Muito obrigada, viu, por sua vida doada. Obrigado pelo carinho. Que sigamos aí, né? Juntos e juntas construindo esse caminho. Que nossa mãezinha preta aparecida abençoe a gente sempre, né? Siga na frente. E que nossa Santa Dulce dos Pobres ela consiga ser sempre inspiração pra gente, né? Que a gente Sim, vivencie a política que é o amor, né? Que o amor seja o sim. tom da nossa vida e que a gente continue caminhando. Obrigado, gente. Amém. Axé, Axé, Auê, Awere, aleluia. aleluia. Tchau. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. E sim, Tchau. uma coisa, a live vai ficar salva 24 horas aqui no Instagram e a gente está fazendo o processo de editar e vamos jogar, relançar o nosso canal no YouTube e vamos jogar essas lives todas, todos esses papos, vai poder ser revisto para Massa. sempre. Sempre que quiser pode ver Lari aqui. Massa. Tchau, tchau, gente. Tchau.